Boa noite, galerinha do canal Esporte Raça. Estou aqui para falar sobre as notícias do Brasil e do mundo. Corinthians contrata Dorival Júnior para ser o novo treinador do time e já pode comandar o time neste domingo contra o Flamengo. Também vou falar para você, o Edir Macedo, o dono da Universal, o dono da TV Record, se arrependeu de não ter mandado repórter diretamente ao Vaticano para comentar ao vivo sobre a morte do Papa, diretamente lá do Vaticano. E prejudicou muito a TV Record na audiência, sem ter repórter trazendo matéria ao vivo diretamente do Vaticano, falando e comentando sobre a morte do Papa Francisco nesta semana. Então, galera, mas antes de nós começar a falar sobre isso, eu quero falar para você que acompanha o nosso trabalho, mas não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e continue junto com a gente. Canal Esporte Raça, o nosso tema, bota amizade nisso, galera. Então, galera, vou começar falando para você sobre o Edir Macedo, que fez praticamente uma grande bobagem, um grande erro nesta semana sobre a morte do Papa Francisco. O Edir Macedo botou uma ordem, uma lei dentro da TV Record que não queria entrevista ao vivo alguma diretamente do Vaticano à TV brasileira. E por quê? Claro, o Edir Macedo é dono da TV Universal e também dono da TV Record. Ele não aceitaria nada disso, mas ele se arrependeu porque ele sentiu que prejudicou o seu próprio canal de televisão, a própria Record, na audiência, porque a Record teve só 15 minutos falando sobre a morte do Papa lá no Vaticano, e mesmo assim não teve nenhum repórter ao vivo de lá de dentro do Vaticano para passar a matéria, a reportagem para todo o povo brasileiro. E prejudicou a própria TV Record. Como foi uma ordem do Edir Macedo, que é o dono da TV Universal e dono da Record, porque ele é o chefe da Universal, da Igreja Universal, mas eu acho que isso aí não tinha nada a ver. Se é uma TV que quer crescer, que quer melhorar, que quer mostrar sua capacidade no Brasil, para ser uma das melhores um dia, tinha e era correto ter um repórter lá dentro, em Roma, no Vaticano, mostrando a matéria ao vivo de lá para cá. Era importantíssimo para a TV Record, era importantíssimo para o Edir Macedo, mas o Edir Macedo praticamente fez uma grande marmelada fazendo esse papel. Enquanto o Edir Macedo e a TV Record mostrava 15 minutos só falando sobre a morte do Papa, a TV Globo era 7 horas de relógio falando, e a audiência da Globo estrondou em audiência. A SBT, que também teve ali, lado a lado também, nessas matérias com a Globo lá diretamente do Vaticano, estrondou no Ibope também. A Globo e a SBT foi uma das principais que teve lá falando de tudo sobre a TV, de tudo sobre a morte do Papa lá no Vaticano. Enquanto a Record só teve 15 minutos falando sobre a morte do Papa e não tinha de forma alguma o comando do Edir Macedo para fazer a matéria ao vivo de lá para cá.
E a Globo mandou, né, o César Tralli, ficou fora do jornal Hoje, para Roma, para fazer tudo isso diretamente do Vaticano, ao vivo para todo o Brasil. E a audiência, o Ibope da TV Globo estrondou, subiu no Brasil inteiro, porque ao vivo sempre a audiência cresce, ao vivo sempre a audiência é melhor. Mas o Edir Macedo, o dono da TV Universal, o dono da Record, não queria, mas hoje teve a grande prova que ele se arrependeu de não ter feito isso, porque a audiência dele, enquanto estava 7 horas de relógio a Globo ao vivo, mostrando tudo sobre a morte do Papa lá no Vaticano, a TV Record caiu na audiência, diminuiu sua audiência, o seu Ibope, e ele se arrependeu. Mas isso aí é para ele aprender tudo daqui para frente, como tem que ser. Também, vamos falar aqui agora, futebol do Corinthians. Corinthians contratou um grande técnico, né? Muito bom, né? E Dorival Júnior hoje é o novo técnico do Corinthians para comandar o Corinthians já nesse grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, num domingo, que vai ser um grande clássico, comemorando os 60 anos da Globo. Vai ser um grande jogo, uma grande partida entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. E Dorival Júnior já vai estar de frente ali ao Corinthians para comandar essa grande partida. Eu quero assim, galera, mandar um grande abraço para todos vocês, corintiano, você flamenguista, e que o Edir Macedo aprenda muito mais daqui para frente. Canal Esporte é Raça. Bota amizade nisso, galera. Até o próximo vídeo.